Lucas capítulo 13. Você já abriu, amém? Fique de pé, por favor, uma última vez, para a leitura da palavra do nosso Deus. Verso 22 até o verso 24, a palavra de Deus diz assim: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Amém ou misericórdia? Misericórdia, amém. Até o final a gente decide, né, irmãos? Vamos orar? Senhor, te demos graças pela leitura da tua palavra e pedimos ao Senhor, através do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, nos convença, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo nessa noite, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar. Irmãos, o que eu quero meditar com os irmãos hoje é porta estreita, não ouvindo o Mestre. Não ouvindo o Mestre. É sobre isso que nós vamos meditar até o final desta série. Para que a gente possa relembrar, domingo passado nós falamos que salvação importa para todo ser humano, ou deve importar para todo ser humano. Você que está aqui nessa noite, você deve prestar atenção, dar valor, dar importância à questão da sua salvação. Nós precisamos nos importar com isso. Tinha alguém aqui, de alguma forma, preocupado com isso. E em vários outros momentos, como foi citado aqui domingo passado, nós vimos na palavra de Deus muitas pessoas preocupadas com a respeito da salvação. Nós vimos também que uma hora ou outra, Deus apresenta a sua salvação para cada um de nós. Por exemplo, quem aqui é crente no nome de Jesus? Amém? Deus um dia apresentou para você a sua graça, a sua salvação. Ou em vários momentos da nossa vida, Deus apresenta a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação para as pessoas. E dentro disso, alguns de nós aqui, como acabamos de ver, demos importância a isso, demos valor a isso. E por isso nós somos salvos, graças a Deus. Mas infelizmente, irmãos, muitas outras pessoas, talvez você que está aqui nessa noite, ainda não deu importância à questão da sua salvação. Diz a palavra de Deus que nós precisamos nos importar com isso. É sobre isso que nós estamos falando. Dê valor, dê atenção à questão da sua salvação, porque Deus tem falado. O Espírito Santo de Deus tem incomodado as pessoas. Você que ainda não recebeu Jesus no seu coração, o Espírito Santo de Deus tem incomodado você. Como pastor, falamos aqui domingo passado, esse momento é um momento onde Deus está incomodando você. É um momento onde Deus está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Qual que é o seu papel nessa noite? Dar valor a isso. Falamos aqui também sobre as muitas experiências que nós temos de Deus falar conosco ou nos apresentar a sua salvação. Irmãos, temos muitas oportunidades de arrepender do nosso pecado, de ter a nossa vida mudada, de ter a nossa vida transformada e salva. Disso eu não tenho dúvidas. Nós passamos por essas experiências. Falamos aqui no domingo passado. A pergunta que você precisa responder é a seguinte: o que você fez, ou o que você faz, ou o que você tem feito com todas essas experiências que você tem tido com o Senhor? O que você tem feito quando Deus te chama do pecado para a salvação? Quando Deus te chama para uma nova vida? Quando Deus te chama para transformar a sua vida e colocar diante de você uma nova vida? O que é que você faz quando isso acontece com você? Como falamos aqui, o que é que você faz com o toque de Deus? O que você faz com isso? Com o toque do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Porque há momentos na sua vida que você tem a nítida sensação, ou a certeza, a convicção, de que é Deus quem está falando com você. O que é que você faz com tudo isso? Qual a resposta que você dá quando o Espírito Santo de Deus te incomoda?
E eu falei aqui, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado com as respostas que nós damos quando o Espírito Santo de Deus nos incomoda. E é sobre essas respostas que nós vamos meditar a partir dessa noite. Nesse texto aqui que nós lemos, vimos isso também, Jesus nos dá uma instrução do que é que nós devemos fazer para passarmos pela porta estreita. E eu disse, no mínimo, nós precisamos dar valor a isso. Precisamos dar atenção à questão da salvação. Então, irmãos, com essa série de mensagens, eu começo isso a partir de hoje, eu quero mostrar algumas formas, algumas maneiras, algumas falas que nós fazemos ou falamos, que nós dizemos não ao chamado do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Como, pastor, eu digo não à orientação de Jesus, como eu digo não à orientação do Mestre. A orientação do Mestre é: esforcem-se para entrar. Mas muitos decidem dizer não, não quero. Como nós fazemos isso? Quero mostrar hoje tão somente uma coisa para você. E ela é procurando se livrar do incômodo de Deus. Vimos aqui que o Espírito Santo de Deus incomoda. O Espírito Santo de Deus fala conosco. O Espírito Santo de Deus nos coloca ou nos envolve em várias ou determinadas situações para que Ele possa falar conosco. E nós temos a certeza de que Deus está nos dando uma nova chance, Deus está nos dando uma nova oportunidade. Mas, irmãos, muitas vezes, apesar de entendermos tudo isso, nós procuramos também nos livrar de tudo isso, nos livrar do incômodo de Deus. E por que isso acontece? Irmãos, a natureza pecaminosa que habita em todo ser humano, inclusive no crente, é algo muito feroz. Nós não podemos brincar com a natureza pecaminosa que há dentro de nós. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, se nós nos inclinarmos para a carne, nós vamos provar das consequências disso, e é morte. Mas nós precisamos nos inclinar para as coisas do Espírito. Por quê, irmãos? Se nós dermos vazão à nossa carne, à nossa própria vontade, nós seremos devastados por ela, devorados por ela. E nós então iremos escolher com isso, com essa atitude de dar vazão à nossa carne, estamos escolhendo a condenação eterna. Estamos decidindo que não. Nós queremos provar da morte eterna. Estamos dizendo não ao chamado de Deus para as nossas vidas. E, irmãos, por quê? Porque a natureza pecaminosa que habita em nós é algo muito sério. E você também precisa prestar atenção nisso, para que você não possa dar atenção moral ou vazão à sua natureza pecaminosa, porque ela está aí dentro de você. E, irmãos, essa natureza pecaminosa está matando muitas pessoas, está condenando muitas pessoas, está impedindo muitas pessoas de atenderem ou até mesmo de reconhecerem o chamado de Deus para as suas vidas. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus incomoda, e a pessoa, ao invés de dar atenção a esse incômodo, ela então prefere ou decide dar atenção à natureza pecaminosa. Irmãos, veja só que coisa interessante. Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, quando Deus nos apresenta a sua salvação, de forma primária, ou primeiramente acontece uma coisa. Você vai se lembrar disso lá no momento da sua conversão, ou que seja em um momento de pecado que você esteja passando. Primeiramente, o que acontece quando Deus nos apresenta a sua graça, a sua misericórdia? Irmãos, esse apresentar de Deus, da sua graça, vai gerando em nós um sentimento de tristeza. Quando Deus nos apresenta a sua graça, é natural a gente ficar constrangido, a gente fica sem jeito. Quando um pastor sobe num púlpito e prega uma mensagem como essa, dizendo que você é pecador, que você precisa da graça de Deus, você precisa da salvação, você fica incomodado com isso. Sabe por quê? Porque isso é uma das coisas que o Espírito Santo de Deus vai gerar em nós, contrição por causa do nosso pecado,
contrição por causa da natureza pecaminosa que habita em nós, e o Espírito Santo então está abafando essa natureza pecaminosa, está dizendo o seguinte: olha, eu estou falando com você nesse exato momento, eu quero te incomodar para que você tenha uma nova vida. E irmãos, o que acontece? Há uma voz dizendo no nosso ouvido o seguinte: olhe, dê atenção a isso que esse pastor está dizendo, dê atenção a essa mensagem, dê atenção a esse sentimento triste que você está passando, porque tudo isso está fazendo você, ou está levando você a uma contrição, e a contrição vai levar você ao arrependimento, e o arrependimento vai levar você à conversão, e a conversão vai levar você à salvação. E, irmãos, há uma voz dizendo o seguinte: dê atenção a isso, dê moral a isso que está sendo dito. E por que, irmãos, que a gente não gosta de ouvir isso? Porque o Espírito Santo de Deus vai dizer ou vai nos mostrar, como nós vimos aqui domingo passado, que nós somos pecadores. Qual é a primeira ação do Espírito Santo no ser humano? Convencer o ser humano do seu pecado. Quem é que gosta de descobrir que é pecador? Quem é que gosta de descobrir que é falho? Quem é que gosta de descobrir que é pequeno, que é limitado? Ninguém gosta de descobrir que é assim. E por isso, irmãos, nos vem esse sentimento de tristeza, esse sentimento de que nós estamos sendo diminuídos, esse sentimento de que isso que está sendo dito não é verdade sobre a minha vida. Mas, irmãos, há uma voz que diz: dê atenção a isso, porque isso vai levar você ao arrependimento, e levando ao arrependimento vai levar você à conversão, e levando à conversão vai levar você à porta estreita. Mas, irmãos, apesar de que essa seja a voz do Espírito Santo de Deus, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, infelizmente, irmãos, há uma outra voz também. E essa voz está do outro lado dizendo: não, você não precisa ouvir isso. Não, você não precisa se entristecer, porque isso não é verdade sobre a sua vida. Você não é assim, falho, pecador. Você tem um bom emprego, você tem uma boa família, você tem uma boa estrutura, você tem muito dinheiro no bolso, você tem garantias. Não, isso não é para você. Você não precisa disso que está sendo dito, ou isso que está sendo dito não é sobre você. Não. Irmãos, há uma luta constante entre o Espírito Santo de Deus e a nossa natureza pecaminosa. Enquanto o Espírito Santo de Deus procura convencer você do pecado, e esse pecado vai levar você ao arrependimento e logo à salvação, há uma outra voz, a voz de Satanás dizendo para você: não, você não precisa ouvir isso, você não precisa se entristecer desse jeito, você precisa ser feliz. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos isso? Aliás, tem pessoas que saem de igrejas para outras igrejas somente para ouvir isso. Você precisa ser feliz, você não precisa ouvir uma palavra dura como essa. Não, isso não é sobre você. Mas, irmãos, enquanto que a voz do Espírito Santo diz: é sobre você sim. Você é pecador, você precisa da graça de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados, e isso vai levar você à conversão, e a conversão vai levar você à salvação, à porta estreita. Essa é a luta. Leia Romanos 8, essa é a briga da carne contra o Espírito, e vai dizer a própria palavra de Deus, irmãos, que nós não brigamos entre nós. A nossa luta não é material, a nossa luta não é física, com quem quer que seja. Vai dizer que a nossa luta é contra as potestades. A nossa luta é 100% espiritual. Irmãos, mas muitas das vezes nós procuramos nos livrar desse incômodo. E muitas vezes nós ouvimos essa segunda voz que diz: não, você não precisa disso. Irmãos, como eu falei, as maneiras como nós fazemos isso, elas podem estar muito mais perto de nós do que nós poderíamos imaginar. Quer ver?
Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 tem uma história muito interessante, que eu tenho certeza que você já conhece, mas quem sabe você nunca a viu por esta camada, como vai dizer o pastor Jonas Madureira. A palavra de Deus tem várias camadas, algumas mais rasas, outras mais profundas. Gênesis capítulo 4. Você já abriu? Olha só a partir do verso 8, eu vou ler até o 16. Gênesis 4, verso 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e o seu irmão fez o quê? O matou. O Senhor então disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? E o Senhor mais uma vez disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber à sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será o fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Irmãos, olha só como muitas pessoas procuram se livrar do incômodo de Deus e ouvindo essa voz que diz: não, isso não é sobre você. Veja só, aconteceu a mesma coisa aqui com Caim. Deus deu oportunidades de Caim se arrepender. Deus procurou Caim como Deus sempre foi. Poderíamos usar aqui também o exemplo de Adão e Eva. Deus procurando Adão e Eva, procurando essa reconciliação, trazer de volta depois do pecado, ou para que eles tivessem uma nova vida, ou para que eles tivessem a sua vida transformada. Mas, irmãos, aconteceu exatamente a mesma coisa com Caim. Sempre Caim agiu com rigidez para com Deus. Preste atenção nas respostas de Caim para Deus. Preste atenção na má criação, se a gente fosse dizer hoje, de Caim para com Deus, a forma como Caim respondeu ao Senhor. Veja, Deus procura Caim para ver com ele o que ele tinha feito, onde é que estava o seu irmão, o que é que você fez. Mas vai dizer aí o verso 8, o verso 9, o Senhor pergunta: onde está Abel? Caim responde: não sei. Caim insiste em ficar no erro. Caim insiste em ficar nesse estilo de vida pecaminosa. E ele responde ainda com mais rigidez ao Senhor: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pela vida do meu irmão? E mais uma vez vai dizer o texto, o Senhor procura esse relacionamento com Caim. Caim, o que é que você fez? E Caim então não diz nada, ou se faz de rogado, finge que não é com ele. Não, não é comigo, eu já respondi. Essa palavra aí não é comigo. E aí Deus começa a agir, irmãos, de uma forma muito particular com Caim, muito peculiar. Olha só, Deus deu castigo a Caim, Deus trouxe momentos ruins, momentos, quem sabe, de reflexão, de dor, de luta, de sofrimento, de constrangimento, por causa desse momento de pecado, por causa dessa escolha em que Caim decidiu fazer: não, isso não é comigo, não sei, não quero saber, não sou eu responsável por isso. Deus pergunta a Caim e nós não temos uma resposta de Caim. Pela segunda vez Deus pergunta a Caim, Caim não responde nada, como quem diz: não, isso não é comigo, eu já respondi.
Caim não deu atenção àquela voz que estava dizendo: o que é que você fez? Cadê o seu irmão? Irmãos, quantas vezes a gente age dessa mesma forma com Caim? A gente ouve uma palavra como essa e a gente diz: não sei, não é comigo, isso não é para mim. E lá para o verso 13, a coisa começa a arrochar, porque Caim começou a achar tudo aquilo que Deus estava trazendo pesado demais, grande demais. E ele disse: não, eu não posso suportar isso. Eu não posso suportar essa repreensão, essa correção, esse chamado de Deus. Não é para mim isso. Eu vou ter que me retirar daqui, vou ter que ir para uma outra terra. Irmãos, veja, perceba uma coisa. Deus mandou ele ir para uma outra terra. Tudo isso saiu da cabeça de Caim. Eu vou ter que me retirar da tua presença, vou ser um fugitivo. E depois, então, ele decide tomar essa decisão. Ou seja, Caim queria se livrar da forma de como Deus decidiu falar com ele, ou chamar a sua atenção, ou procurar um relacionamento com ele. Se você olha para Adão e Eva, aconteceu exatamente a mesma coisa. Depois que Adão e Eva pecou, o que Deus fez? Procurou Adão e Eva, procurou trazê-los de volta, se relacionar com eles. E o que é que Adão e Eva fez? Fugiu da presença do Senhor, se escondeu da presença do Senhor. E quando o Senhor os encontrou, entre aspas, o que eles fizeram? Começaram a culpar um ao outro. Foi a mulher que tu me deste. Irmãos, o nosso coração é assim. A natureza pecaminosa é assim. Vai sempre contra o desejo de Deus, que é de nos salvar, que é de se relacionar com todos os seres humanos e apresentar a sua salvação para todos os seres humanos. Mas muitas vezes nós damos vazão à nossa natureza pecaminosa, ou essa voz que diz: isso não é para você. E você faz o quê? Não, essa palavra é pesada demais, essa palavra é dura demais, eu não preciso ouvir isso aqui, eu vou para a igreja para ouvir uma coisa dessas. O Espírito Santo diz: é exatamente isso, porque o Espírito Santo está te convencendo do pecado, está confrontando o seu pecado, a sua vida pecaminosa diante de Deus, querendo trazer você para o arrependimento. Irmãos, diz o verso 16: Caim não suportou e se retirou da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod. Se você for continuar lendo a história de Caim, você vai perceber que Caim foi para lá cuidar da sua vida, e ele encheu a sua vida de muitos afazeres, de negócios, procurou se encaixar na economia da terra de Nod, na sociedade da terra de Nod, tudo isso procurando se livrar do incômodo de Deus. Caim foi se ocupar com muitas outras coisas, dizendo: isso aqui é pesado demais, vou sair daqui e vou me ocupar com outras coisas. Você vai ler a história, você vai ver que Caim se ocupou com o trabalho, com finanças, com negócios, procurando se livrar do incômodo de Deus para a sua vida. E Caim não queria refletir sobre aquilo. Caim não queria dar atenção àquilo que Deus estava fazendo com ele, chamando para si. E Caim então se rendeu, ou foi rendido à dureza do seu coração. Irmãos, quantas pessoas procuram se livrar do incômodo de Deus, ocupando as suas vidas com várias outras coisas. Ah, não, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. Ah, não, eu não vou para a igreja porque o meu trabalho não permite. Ah, não, eu não vou. Irmãos, de verdade, o que você acha que é tudo isso? Se a nossa guerra não é pessoal ou física, o que você acha que é tudo isso? Ontem eu estava participando de um congresso, de um treinamento, Multiplique, e aí o pastor falava sobre isso. Quantas coisas pequenas aos nossos olhos Satanás usa para nos impedir de simplesmente ir num culto durante um mês ou uma semana. Quantas coisas Satanás faz, as suas artimanhas, as brechas que ele procura, para que nós demos vazão
a nossa própria vontade, ou até mesmo uma situação cotidiana, para nos impedir de participar de um culto, onde nós iremos ser confrontados com a palavra de Deus, onde nós iremos ouvir o Espírito Santo de Deus falando claramente: você precisa se arrepender dos seus pecados. Quantas vezes nós somos impedidos de ouvir isso, ou de participar de um momento como esse, e de tantas outras coisas que acontecem na nossa semana, no nosso mês. Como já perguntei aqui, você já fez uma reflexão de quantas vezes você faltou a um culto em um mês, em um ano? E você refletiu mesmo sobre o que é que aconteceu para que isso pudesse acontecer? Você pudesse faltar a um culto? Irmãos, muitas vezes nós procuramos nos livrar do incômodo de Deus, nos ocupando com muitas outras coisas. Muitas pessoas estão na condição de Caim, ouvem Deus lhes chamar, mas procuram ocupar as suas vidas com muitas outras coisas. Irmãos, quantas vezes nós saímos de um culto como esse, nós saímos pensativos, constrangidos, abatidos, como falamos aqui, por termos ouvido o Senhor falar conosco. E muitas vezes, irmãos, em vez da gente chegar em casa, continuar meditando na palavra de Deus, continuar buscando a Deus em oração, continuar refletindo naquilo que o Espírito Santo de Deus trabalhou em nós, ao invés disso, muitas vezes a gente faz qualquer outra coisa. A gente chega em casa, liga a TV, vai assistir qualquer coisa, a gente vai se ocupar com qualquer outra coisa. Irmãos, muitas vezes, isso é para não continuar refletindo naquilo que o Espírito Santo de Deus falou conosco. Muitas vezes nós queremos abandonar ou nos livrar daquele incômodo. Palavra dura, não é, irmão? Eu vou ligar a televisão aqui para me distrair um pouco. Você nem sabe disso, você nem pensa assim. Mas muitas vezes essas coisas servem para nos afastar, para nos livrar do incômodo de Deus. Saímos de um culto como esse e vamos para qualquer outro lugar, onde nós vamos ser distraídos daquilo que nós acabamos de ouvir. Acho que já falei isso aqui. Por que é que você acha que eu termino um culto com a palavra de Deus sendo pregada? Não com uma canção, não com qualquer outra coisa, para que você continue a refletir, para que isso aqui, a palavra de Deus, o incômodo de Deus, seja a última coisa que você vai ouvir, ou vai sair daqui meditando. Mas muitas vezes, irmãos, isso não passa daquela porta. Na maioria das vezes, se eu perguntar ali o que é que você ouviu, muitos não vão saber dizer, não vão saber responder. É a gente dando atenção àquela outra voz que diz: não, isso não é para você. Essa palavra dura não é com você. Irmãos, nós precisamos dar atenção à questão da salvação. Vamos terminar? Quer ver uma coisa interessante? Quantas coisas acontecem num culto como esse, para tirar a nossa atenção do incômodo de Deus? Quantas coisas estão acontecendo nesse exato momento, que estão fazendo com que você se desvie do incômodo de Deus para a sua vida? Irmão, o que você acha que é isso? O que acha essa preocupação que vem na hora do culto com qualquer outra coisa, com qualquer outro lugar, com qualquer outro horário? Lá em Itaberaí eu disse o seguinte, lá o relógio deu um problema lá, né? E eu falei, ranquei aquele relógio de lá, tirei o relógio dali, aquele ali que fica ali. Meses depois de eu ter tirado o relógio dali, toda a igreja sabia que o relógio não estava ali. 20 minutos depois, o que o povo começava a fazer? Pode responder. Olhar para o relógio, que todo mundo sabia que não estava ali. Percebe, irmãos? As pequenas distrações que o inimigo traz para nos livrar daquilo que nós estamos ouvindo. Por que você acha que muitas vezes você sai daqui sem saber o que o pastor pregou? O que você acha que é isso? Sem dizer como a Esté todo domingo fala, né? Palavra bonita, né, pastor? Quem fala assim é só quem ouviu, quem entendeu a pregação da palavra de Deus e recebeu o incômodo de Deus para si. Não procurou se livrar disso. Irmãos, oxalá se todos pudessem dizer: glória a Deus pelo incômodo de Deus na minha vida.
Glória a Deus, porque o Senhor falou profundamente ao meu coração. Eu vou continuar meditando nisso. Quando é que eu não estou me esforçando ou dando atenção à questão da minha salvação? É quando eu procuro me distrair ou me livrar do incômodo de Deus para a minha vida. Irmão, por que você não está vindo na igreja? Não, irmão, estou desanimado. O que você acha que é isso, irmão? O que você acha que é isso? É você tendo uma clara consciência que alguma coisa não está funcionando na igreja e isso está te impedindo de participar? Não, não é isso. É a voz de Satanás dizendo: não, quer saber? Você não precisa daquilo lá não. E você procura se livrar desse incômodo, dando qualquer desculpa para não receber o incômodo de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz: esforcem-se, se preocupe com a questão da sua salvação. Como que eu digo não, pastor? Procurando me livrar desse incômodo. Porque nós vimos aqui, e eu volto a repetir, o Espírito Santo de Deus nos incomoda. O Espírito Santo de Deus está te incomodando neste culto, com todo este culto, ainda mais com essa palavra. O desejo do meu coração para a sua vida é que você dê valor a isso, que você ouça isso, que você venha a esse culto procurando ouvir o incômodo de Deus, ou procurando receber o toque de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Pode ser hoje o dia que Deus está preparando você para te salvar, para te trazer da condenação eterna para a salvação eterna. Porque, irmãos, como já disse aqui, não há um terceiro caminho. Primeiro, só há um caminho para o ser humano, o da condenação eterna. É para lá que todo ser humano está indo de forma natural. O que Deus está fazendo? Está nos incomodando para nos tirar desse caminho. Quem sabe foi hoje o dia que Deus preparou para fazer isso com você. E quem sabe você decidiu dar ouvidos a essa outra voz que diz: não, você não precisa ouvir isso. Essa palavra dura, procura outro lugar que vai falar palavras bonitas, palavras boas. Permita-me citar Martyn Lloyd-Jones mais uma vez, como fiz domingo passado. Martyn Lloyd-Jones vai dizer o seguinte: pode ser que muitas igrejas estão vazias pelo simples fato de pregarem o verdadeiro evangelho. Pode ser. O motivo pelo qual muitas igrejas estejam vazias é porque essas igrejas estão pregando o verdadeiro evangelho. E o que é que muitos estão fazendo? Não, essa palavra não é para mim. Isso é duro demais, eu não posso suportar. E por isso muita gente sai. Foi Jesus quem disse isso, não foi? Para aqueles discípulos em Mateus 6:66. Por causa das palavras duras de Jesus, o que é que os discípulos falaram? Duro é esse discurso, quem é que pode suportar? E diz o texto lá: muitos então que andavam com Jesus já não andavam mais com ele. E ao invés de Jesus olhar para os 12 e amaciar, trazer uma palavra mais branda, o que é que Jesus fala? Vocês querem sair também? Eu estou incomodando demais vocês também? Vocês querem sair? Que não seja você aquele que vai sair, mas que seja você, no nome de Jesus, aquele que vai dar atenção ao incômodo de Deus. Jamais procure se livrar do incômodo de Deus. Caim fez isso. Procurou se livrar do incômodo de Deus e saiu da presença do Senhor. E vai dizer mais à frente que Deus então escolheu, Deus decidiu. Não, o fim seu você já escolheu. E é esse. Vai dizer que Deus escolheu Abel. Irmãos, que Deus possa nos abençoar com graça e com misericórdia. E que Deus ainda hoje possa continuar incomodando o seu coração, a sua vida. Amém?